Antes eu queria apresentar a vocês todos o professor Dr. Renato Sá. Ele é professor de obstetrícia da Universidade Federal Fluminense, ele é mestre e doutor em medicina e o atual presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Rio de Janeiro. Não vou me estender muito no currículo dele, não, senão vai embora toda a nossa live. Mas se tem mais alguma coisa que você queira acrescentar, Renato, você fica à vontade e vamos começar a bater um papo aí em relação a coronavírus e gestante. O que você tem aí de bom para a gente? Bem, desde que começou essa história dessa pandemia, mais ou menos em janeiro, nós já tínhamos liberado pela SBORG um documento comentando sobre a questão do risco que a gestante tem, mas isso tudo era muito baseado em situações prévias, né, que nós vimos acontecer na época do H1N1, depois teve as outras epidemias já por Covid, né, no Oriente Médio, e a grávida sempre foi considerada como risco para todas elas, porque tiveram resultados bastante ruins. E aí, recentemente, acho que tem cerca de uma semana, acho que foi no dia 8, se a memória não estiver me falhando, o Ministério da Saúde, de uma forma muito apropriada, no meu ponto de vista, soltou uma recomendação, né? E nesta recomendação sobre o Covid, ele coloca a grávida como grupo de risco para síndromes gripais. Isso foi muito importante, essa colocação dele, porque isso engloba não só a questão do Covid, como também as outras síndromes gripais. Porque a gente sabe que nós estamos entrando agora no período aí do nosso período de gripes, né? E as grávidas, elas estão sujeitas a essas infecções respiratórias que, por vezes, podem ser até mais graves do que a própria Covid. Então, a partir desse documento do Ministério da Saúde, eu acho que ele coloca de uma forma bem ampla a preocupação com esse grupo, né, com o grupo das grávidas e dos seus bebês. Algumas coisas que nós fomos vendo, né, desde que começou aí a epidemia, que foram sendo notificadas, foi um pouco da coisa do aleitamento, que foi e voltou, mas eu vou chegar lá. Então, vamos começar bem do comecinho da gravidez. Nós temos um grande problema que os trabalhos científicos eles foram chegando muito relacionados aos grupos de risco que o mundo entendia, né? Aos mais idosos, aos portadores de outras comorbidades. A questão é que pouca coisa chegou em relação à grávida. Então, uma dúvida que é frequente em outros encontros como esse que eu tenho participado são as grávidas que estão aí no primeiro trimestre. Essas a gente sabe muito pouco. Posso te dizer praticamente que a gente sabe quase nada. E por que da preocupação? Porque nós que acompanhamos a epidemia aí da Zika, eu não sei se vocês se lembram, no começo a Zika era vista também como uma doença leve, com pouco risco, e depois nós vimos a catástrofe que foi para as mães e para os bebês. Então, eu acho que não considerar um potencial teratogênico da Covid, né, do SARS-CoV-2, é muito precoce. Portanto, as grávidas elas precisam se cuidar, em especial no primeiro trimestre, que é o período da organogênese. Se acontecer alguma coisa, se
Se nós viermos a descobrir alguma coisa teratogênica desse vírus, ela provavelmente, o pior período será o primeiro trimestre e o começo do segundo trimestre. Se você quiser, Sérgio, você pode me interromper aí à vontade, tá? Não, vamos lá, vamos lá. Segundo e terceiro trimestre, a gente também continua sabendo pouco. Temos algumas publicações falando sobre a questão de uma maior prevalência de partos prematuros. Eu não sei se essa prevalência de partos prematuros, de fato, aconteceu por indução do vírus ou se isso aconteceu por indução dos obstetras, porque as gestantes estão ansiosas e os obstetras também, e aquelas mulheres que se contaminam nesse período, a gente fica um pouco inseguro de até onde pode ir a gravidade. E pode ser que isso tenha comprometido um número muito pequeno para que nós possamos, de fato, assumir que esse vírus causa prematuridade, mas acende aí uma luzinha amarela para que a gente fique acompanhando. E mais no final do segundo trimestre, início do terceiro trimestre, começam a entrar as preocupações daquelas grávidas que possam ter se infectado e que venham a ter a síndrome da angústia respiratória. Por quê? Porque é mais difícil todo o tratamento respiratório de uma mulher, de uma gestante. Manter o equilíbrio dela, manter uma boa oxigenação dela, é difícil por conta de alterações do volume pulmonar, que não vale a pena a gente detalhar aqui, e também a questão da oxigenação do bebê, porque, só de uma maneira bem rápida, a diferença de troca de oxigênio entre a mãe e o bebê é uma diferença muito pequenininha. E se a gente tem uma diminuição da oxigenação da mãe, o feto vai sentir logo, porque se essa diferença cair, ele recebe menos, né? Como se fosse uma caixa d'água de uma cobertura, que a pressão é baixinha, e a outra caixa d'água que é do primeiro andar. No caso, a gente está falando aí da caixa d'água da cobertura, a pressão é baixinha, qualquer baixa que venha a existir, a gente tem uma redução da oxigenação. E aí, caminhando para a questão do parto, é uma outra situação que também tem... Só dar uns pitacozinhos em relação à gravidez antes da gente fazer o parto dela. Claro. Uma coisa que eu queria até ver contigo é o seguinte, realmente, em relação a acometimento de primeiro trimestre, a gente não tem tempo de epidemia, mesmo lá fora, poucos países já têm gestantes que se contaminaram no primeiro trimestre e já tiveram seu parto, então o volume é muito pequeno para a gente poder afirmar qualquer coisa. A gente tem um volume um pouco maior nas gestantes de terceiro trimestre, que tem alguém, a Mirella falando de microtrombos, depois a gente entra nesse assunto. Em relação a terceiro trimestre ter a criança. Agora, há uma diferença. Eu estou mais querendo crer, Renato, em relação a essa questão do parto prematuro. Você está falando daquele trabalho americano de 38 gestantes que houve parto prematuro e uma pré-eclâmpsia, não é esse que você está se referindo ou tem outro? Não, estava me referindo a um trabalho em inglês que foi publicado no jornal da ISWOG. Tá. Mas o número é bastante semelhante, são poucos casos, mas ele 38, se não me engano. Ele não detalha, ele diz que nasceram, ele diz a idade que nasceram, mas ele não diz por que nasceram. Né? E nesse grupo, desculpe te interromper, e nesse grupo a maioria foi cesariana, o que nos faz pensar, posso estar completamente enganado, você tem que tomar um pouco de cuidado, que podem ter sido cesarianas eletivas, né, agendadas, não sei, mas não dá para ter certeza. A gente tem uma memória recente muito ruim, porque a epidemia do MERS não chegou para valer aqui para a gente.
né? O que chegou mais foi a última seria de 2009, né? do H1N1, e realmente ela foi terrível para as gestantes, a gente acompanhou isso, foi um acometimento muito grave que elas... E havia, à época, um entendimento que, a partir do momento que ela começasse a desenvolver uma fase mais crítica da doença, houvesse uma interrupção dessa gravidez para poder melhorar o prognóstico, principalmente a parte respiratória. A Mirella colocou em relação à questão de microtrombos, que é um trabalho recente, que parece que se verificou, e o que explica algumas coisas, se verificou, né, uma agressão bem cirúrgica e muito parecida com o que o plasmódio faz no caso da malária, coincidência ou não, né, já que ambos estão sendo utilizados a hidroxicloroquina, cloroquina, mas em relação a essa agressão ao metabolismo da hemoglobina, e que isso ativaria alguma coisa em relação à parte de trombogênese. Então, na realidade, aquele vidro fosco que a gente veria na tomografia seria como se fosse um grande número de microtrombos. Pelo menos uma interpretação que eu ouvi alguns colegas darem. Mas, enfim, isso é tudo muito novo ainda, né, Mirella? Ainda não está muito bem definido. Aliás, tudo é muito novo ainda, né? E tem algumas dificuldades na gestante, Renato, que a gente tem observado, de condições normais da gravidez e tem assustado muito elas, também por essa memória recente que houve em relação a essa epidemia do HN1, por exemplo. A rinite estrogênica que toda grávida pode ter, pode levar a crer que está desenvolvendo algum estado gripal, né? A questão da falta de ar na gravidez, você, né, já tocou nesse assunto, é uma coisa que a gente observa desde o início da gravidez, pior, inclusive, no final, quando o útero está muito grande e a dificuldade ainda é um pouco maior, né? Então, tem alguns sintomas normais da gravidez que podem atrapalhar um pouco o diagnóstico, né? Agora, em relação a essa troca gasosa que você se referiu, vai inclusive ao encontro de alguns serviços, eu não sei lá na UF como é que está a orientação de vocês, queria até que você depois esmiuçasse para a gente, mas na maternidade escola da UFRJ já há esse entendimento que as gestantes profissionais de saúde não devem estar na ponta, porque entende-se que na ponta tem que usar aquela máscara N95, que é uma máscara de baixa porosidade, e isso diminui um pouco a troca gasosa, que já é no limite, como você bem disse, né? Então, eles estão dando preferência a tirar as gestantes da linha de frente. Eu queria ver se você podia esmiuçar um pouquinho mais esse aspecto e deixar claro que a tomografia, que é muito utilizada em questão de diagnóstico agora, é perfeitamente utilizável e segura na gravidez, né? Assim, por partes, né? A questão dos microtrombos, eles parecem um raciocínio que faz sentido, né? que tem uma certa lógica. Mas entre ter uma certa lógica e de fato acontecer, tem uma distância grande. Eu tive um professor aí no meu mestrado e no doutorado que ele falava: Renato, eu provo, por exemplo, que óculos faz as pessoas, o uso do óculos faz as pessoas ficarem carecas. É só você fazer uma relação, porque a maioria das pessoas acima de 40 anos que já começa a ter uma queda de cabelo, ela também usa óculos. Então, às vezes a coisa é tão óbvia, mas não tem nada a ver, né? Óbvio. Esse exemplo aí do óculos e do careca é muito interessante por causa disso. Eu não sei se a gente está aí numa situação dessa de óculos e careca com essa coisa dos microtrombos, mas parece que faz sentido. Até porque as mulheres que eu estava chegando ali no parto, né, para passar para o puerpério, as mulheres no puerpério parece que elas têm tido quadros mais graves. E isso acende aí mais uma luzinha amarela para nós, porque tem um outro estudo aí de Nova York que mostra que eles fizeram a testagem universal e no grupo que estava contaminada, várias eram assintomáticas e vieram a desenvolver o quadro
no período da internação, né? Então, e o próprio Ministério da Saúde também considera o puerpério como risco. Isso fez até a Sociedade de Ginecologia da Espanha, de Ginecologia Obstetrícia Espanhola, preconizar que todas as mulheres no puerpério fizessem anticoagulação. Eu acho cedo, mas te confesso que a gente já está assim, menos seletivo para fazer a coagulação no período puerperal. Anticoagulação. A anticoagulação, perdão. Então, assim, antes a gente ficava pensando muito, hoje a gente está pensando menos. Na dúvida, a gente já está indo mais para esse lado, porque faz sentido, né? O modelo conceitual faz sentido. E teve bons resultados em pacientes graves também, né? Isso. Mas aí a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque entram vários boatos, né? Entra aí o boato da questão da própria vitamina D, que a gente não sabe, tem a questão da BCG também, que é um outro problema, que de repente a gente está na história do careca e o óculos. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Tudo é muito novo, como você bem colocou, e para nós que estamos do lado da coisa da ciência, né, que a gente é acostumado a ver que quando o pensamento está sendo construído, vários estudos saem, alguns estudos completamente absurdos. Depois você olha para trás e fala, meu Deus, como é que isso foi publicado? Mas isso faz parte da construção do raciocínio científico. Depois você vai depurando e chegando a conclusões. Mas, no primeiro momento, é importante que você tenha um número de informações grandes. O que me preocupa não é isso, porque isso a gente está acostumado. O que me preocupa é que a imprensa começa a pensar alguns desses artigos, que são artigos científicos, e são publicados em revistas científicas, e eles precisam de um raciocínio científico por detrás. E aí começa a sair as coisas e as pessoas acreditam que aquilo é uma verdade, porque, por exemplo, foi publicado no New England Journal. Mas as coisas estão sendo publicadas rápidas para ajudar o raciocínio, né? Então, tomar um pouco de cuidado com isso. Bem, eu estava caminhando aí para o parto, eu pulei alguma coisa na minha resposta, nem sei. Não. Estamos batendo papo. Vamos seguir a gravidez. A gravidez me espera. Então, dentro daquela linha de raciocínio aí que você colocou bem, né, da coisa do gradiente, né, de passagem do oxigênio, no momento do parto também é um momento crítico, porque além desse gradiente ser baixo, né, porque é o mesmo da gravidez inteira, você ainda tem, durante o trabalho de parto, situações em que esse fluxo pode diminuir um pouco mais, que é exatamente durante a contração. Isso é um fenômeno fisiológico, não tem nenhum problema na mulher que tem uma oxigenação normal, mas numa mulher que ela possa ter uma diminuição da saturação do oxigênio, né, que é o problema da COVID, isso aí passa a ser preocupante. Portanto, as recomendações da maioria das sociedades do mundo inteiro, da nossa aqui do Rio e do mundo inteiro, é que se monitorize a saturação do oxigênio durante o trabalho de parto, nas pacientes que são positivas. Se você tiver a condição de monitorar de uma forma mais alargada, melhor. É uma monitorização simples, todo mundo conhece, aquele põe no dedinho, aquilo não incomoda, nem atrapalha, nem nada. E aquelas pacientes sintomáticas, que elas sejam monitoradas eletronicamente, né? O uso do monitor eletrônico durante o trabalho de parto ajuda a identificar precocemente o sofrimento fetal agudo. Respondendo a Lilian, até o momento não tem nenhuma orientação para uma interrupção seletiva nos casos de pacientes que estejam com Covid positivo. Ô, Renato, aproveitei. Voltei. Eu não estava te escutando, e estava exatamente enquanto você retornava respondendo a Lilian,
que é uma colega nossa que perguntou se há alguma indicação de interrupção de gravidez. O que eu estava dizendo a ela, você me diga se concorda, por favor, ou não, é que até o momento a gente não tem nenhuma indicação formal de interrupção da gravidez por conta da infecção pelo SARS-CoV-2, né, que é uma situação diferente que a gente tinha com H1N1. Né? Concordo plenamente. A única situação, mas aí é uma situação extrema, é uma situação em que você, uma paciente internada em unidade de terapia intensiva, que você esteja com dificuldade de ventilação, aí é a questão de tirar o bebê. Mas aí a gente está falando de uma situação extremamente específica, né? Mas concordo plenamente. A indicação do parto continua, da via de parto, continua sendo uma obstétrica. Até porque não se identificou, né, no líquido amniótico o vírus. Ele nem no líquido amniótico, então... nem no cordão umbilical e nem no leite, né? Pelo menos nos primeiros trabalhos, nenhum conseguiu comprovar essa presença. Né? Não tinha nenhuma evidência de transmissão vertical. Mas também aí os estudos mais recentes têm mostrado que tem em torno de 10% dos bebês de mães sabidamente positivas podem se contaminar. E aí entra nessa decisão a questão de que um número grande de mulheres, né, por volta de 50% delas, é assintomática. E aí fica aquela questão, será que eu estou diante de uma nutriz, né, uma mulher amamentando, assintomática, e pode transmitir para o bebê? E aí a gente tem recomendado um aumento do cuidado da higiene, não só para ela, mas também para a pessoa que tiver, para o cuidador que estiver ajudando a ela, e, se possível, no momento da amamentação, usar máscara. Então, é o que tem mudado um pouquinho. Não está nada estabelecido, mas colocar uma máscara no período do aleitamento, acho que isso assim, é uma medida muito simples para que a gente não tome. Porque, né, Renata, a gente não sabe se essa criança foi contaminada, porque a partir do momento que não foi identificado o vírus no leite até o momento, né, a princípio esse contágio teria se dado por via aérea, né, o que justifica plenamente o uso da máscara. Eu vou respondê-la. Responde aí. A recomendação é a seguinte: não interromper o tratamento que ela está fazendo, né? Indução de ovulação, o que ela estiver fazendo, não interromper. As sociedades de reprodução humana, elas têm pedido só que a transferência do embrião não se dê nesse período da epidemia. Então você deixa tudo preparadinho, faz lá eu vou usar o termo correto, mas a gente costuma dizer que é o embrião congelado, mas não é congelado, é o embrião vitrificado, é diferente, mas tudo bem, é só para entender o seguinte: esse embrião que... É isso mesmo, que ela esclareceu. Esse embrião que está guardadinho, ele que passou pela vitrificação, ele tem até mais chance do que o embrião fresco. Então, não há nenhum problema aguardar um pouco, 1 mês ou 2, para implantar esse embrião. Tá? Então, a recomendação é: mantenha o seu tratamento, porém, a transferência do embrião ela deve ser adiada. O Renato caiu de novo, vamos aguardar ele voltar. Enquanto isso, a gente vai conversando. Nanda, espero que tenha respondido aí a sua questão. Qualquer dúvida, você volta a perguntar. Uma coisa que deve ser ressaltado, vou até aguardar o Renato entrar, ele já está entrando. Hein, Renato? Uma coisa que eu penso que é importante, de nada, Nanda, uma coisa que é importante a gente ressaltar é que já é importante em qualquer outra condição, principalmente na atual, né, é a importância... Eu costumo dizer, não da
multidisciplinaridade, mas sim da interdisciplinaridade, né? De uma interação perfeita entre todos os profissionais de saúde, todas as categorias, que vão do maqueiro, passando pelo técnico, pelo enfermeiro, pelo médico, médico obstetra, médico pediatra, por todos que, até inclusive o pessoal da administrativo da recepção, é fundamental que todos entendam o mecanismo de contágio, os cuidados que têm que ser tomados, e eles ajam de forma sinérgica, que eles ajam de uma forma de ajuda mútua, né? E com uma linha de cuidados bem delimitados. Eu acredito que lá na UF, certamente, você já tem isso muito bem desenhado, e nas maternidades também, em sua imensa maioria, eu quero crer que sim, mas eu gostaria que fossem todas, né? Porque, principalmente nessas situações, é fundamental essa interação entre todos os profissionais de saúde, e não esquecer também a orientação aos acompanhantes e a orientação às visitas que eventualmente vão aparecer, porque a avó não vai deixar de ir porque está em situação de epidemia, pelo menos uma boa parte. Então, tudo isso tem que ter esse cuidado maior, né? Essa coisa do alojamento conjunto que você estava falando faz toda a diferença. Na perinatal, por exemplo, a mãe já sai da sala de parto com o bebê no seu colo e dali para frente fica todo o tempo em alojamento conjunto. Isso é muito bem aceito nas maternidades públicas, mas houve uma resistência grande na maternidade privada, uma parte dela relacionada aos próprios pediatras, que eles gostavam de examinar os bebês no berçário. Agora, com a questão da Covid, eu acho que não tem nem o que discutir. É ficar com a mãe o tempo inteiro e acabou. E você tocou num ponto muito sensível aí, que é a questão das visitas. Praticamente todas as maternidades proibiram as visitas, em especial de dois grupos que são muito caros, né, para a gestante, que é dos avós, né, do bebê, né, dos pais dela, e dos irmãos. Os avós, pelo próprio risco, e sem contar com a questão do risco de transmissão, e as crianças, porque elas, na maioria das vezes, são os portadores assintomáticos. Então, isso foi difícil. E como se solucionou esse problema? Pelas visitas virtuais. A gente está fazendo live para tudo. Façam lives com as avós, com os irmãos, enquanto estiver na maternidade, mas essa visita é importante que ela seja restrita na maternidade e, se possível, também em casa. Eu sei que é um momento crítico, que vai passar, mas o bebê não vai voltar a ter um mês, né? Então, isso é o grande problema, mas infelizmente não dá. Um recém-nascido que necessite de uma reinternação, principalmente por um problema respiratório, é algo muito grave. Eu posso falar isso como médico e como pai, porque a minha filha, com 6 meses, não era nem recém-nascida, ela precisou reinternar por conta de vírus sincicial respiratório, e é uma coisa terrível para a própria família, porque você vê o seu filho com dispneia, é um negócio muito ruim. Então, estou fazendo esse cenário um pouco mais grave, porque é grave mesmo, e é muito preocupante para os pais, né? Porque a criança ela não consegue oxigenar direito e você não consegue ajudar, né? Porque ela não se comunica. Então, eu sei que é um momento importante para todo mundo, mas, por favor, restringam as visitas. Isso faz toda a diferença. Tem que haver essa compreensão e tem que haver essa orientação para as visitas, para quem pretende fazer visita, para quem pretende, em relação aos acompanhantes e tudo. Uma outra coisa também, Renato, eu acho que valeria a gente falar, já que eu vi que tem alguns profissionais de saúde aqui também
nos assistindo, em relação a contato pele a pele, já foi mais ou menos pincelado, mas é só reiterar que houve uma pergunta, e a ligadura tardia do cordão, e tem uma terceira, que eu não. Eu acho que isso daí já é até consenso, parto na água. Né? Acho que já ficou definido isso, até pelo. Você citou a escola britânica, e nesse ponto até a CDC também concorda, e até a Febrasgo já falou em relação a isso. Então, se pudesse esmiuçar um pouquinho. Mas eu acho que vale reforçar. O parto na água, numa situação dessa, ele está formalmente contraindicado. Então, acho que vale reforçar. A ligadura tardia do cordão, ela é a questão da ligadura oportuna, né? Que não necessariamente precisa esperar o tempo todo, mas a ligadura tardia do cordão não parece ter nenhum problema nesse momento. E o que tem se pedido é que evite o contato pele a pele ao nascimento nas mulheres sintomáticas, por conta dessa possibilidade aí da transmissão vertical nesse momento. Então, a ligadura tardia tudo bem, e o contato pele a pele nas sintomáticas ainda não. Talvez tenha entrado um ruídozinho aí de criança, é minha filha que está aqui por perto, vocês me desculpem. Isso tem sido home office, né? Todo mundo. Comentário aqui de uma colega que ela também, em relação ao parto da água, mesmo fora dessa questão toda, ainda uma coisa, os benefícios, para mim, não sei quanto a você, para mim ainda não estão muito claros a questão do benefício do parto na água. O que você acha disso? Em situação diversa, só dando uma escapadinha por conta do comentário da colega. Eu gosto muito da banheira como uma forma de relaxamento, né? Como uma forma não No trabalho de farmacológica. parto. É isso. Eu acho que você não consegue assistir adequadamente. Então, tem vários outros recursos fora da água, a banqueta, as outras posições todas que a mulher pode adotar. Concordo completamente com essa posição livre para o nascimento, porém, dentro da água é complicado. É a questão do risco e benefício. Os benefícios me parecem pequenos para os potenciais riscos. Eu não vi em nenhum local também uma comprovação de benefício, né, que justificasse isso. Agora, nessa situação, então, aí sim há uma contraindicação formal em relação a isso. Né? Sim. E nesse caminho aí, né, tem uma outra questão importante que a mídia soltou um pouco da questão do parto domiciliar, porque considerando que as maternidades poderiam estar contaminadas, o local justificava-se que o local seguro seria o domicílio. Isso não é verdade, o CREMERGE já se manifestou junto com a SGORG contra isso. Primeiro, que o parto domiciliar, você tem restrições a ele em relação à questão da segurança para o binômio, para a mãe e para o bebê. Você não tem nenhuma garantia que as pessoas que estão ali assistindo ao parto, elas de fato não sejam Covid positivas, porque ninguém está testando. Então, as pessoas que estão ali, a contaminação pode ocorrer. Diferente das maternidades que estão preparadas para isso, que tem ali os EPIs, houve todo um treinamento, nós tivemos, para nossa sorte, diferente da Zika, nós tivemos um tempo para nos preparar. E de todas as maternidades que eu participo, houve todo um processo de treinamento e retreinamento da equipe de saúde como um todo, e que você colocou muito bem, não só da equipe de saúde, como da equipe de assistência como um todo, partindo da pessoa do recepcionista da entrada do hospital
até o maqueiro, passando por todo mundo, todos foram retreinados, porque a gente teve tempo para isso. Talvez a gente não tivesse tido tanto conhecimento, né? Mas os cuidados da transmissão, eles são básicos para todos, né? Então, isso a gente teve tempo. Então, hoje, mais do que nunca, as maternidades são os locais mais seguros e de menor risco de transmissibilidade, porque as pessoas estão mais preparadas, aquelas que estão atendendo ao Covid-19, elas têm áreas específicas de isolamento e de equipes preparadas para o atendimento. Então, só reforçando, o melhor lugar é na maternidade. Você pode ter uma maternidade com o mesmo conforto do seu domicílio, com todo cuidado, e não estou falando isso de maternidade privada, né? Você coordenou uma grande maternidade e as mulheres tinham todo o conforto, pelo menos na época que eu visitei, não sei como ficou depois, mas na época que você estava lá era fato isso, de técnicas de relaxamento. Então, não abra mão da segurança por uma cultura que nos foi importada. A gente importa as coisas, mas a gente não importa o contexto inteiro. O Brasil não é culturalmente um local de parto domiciliar e a gente não tem uma estrutura de saúde montada para isso. Completamente diferente da questão da Holanda e completamente diferente da questão da Inglaterra. Uma observação em cima disso, Renato, porque mesmo há sempre um grande exagero em alguns pontos, como você falou em relação à mídia, que eventualmente pensa alguma coisa e coloca aquilo com uma dimensão acima do que deveria. Também eu vejo isso em algumas pessoas. Eu tive a oportunidade de conversar algumas vezes com uma pessoa que eu acho fantástica, extremamente preparada. Ela é uma enfermeira obstetra inglesa, Leslie Page. Ela fez parte da equipe do parto da princesa, então acho que isso daí já dá mais ou menos uma dimensão da importância dela dentro da obstetrícia britânica. Não sei se você, quando esteve lá, você chegou a ver alguma coisa em relação a ela. Enfim, ela foi presidente do Royal College of Midwifery, lá da Inglaterra. Enfim, é uma pessoa extremamente preparada. E ela me confidenciou que ela não faz parto domiciliar em primíparas. Ela não se sente à vontade. E é uma referência para ela. Né? Sim, e esse grupo, né, de assistência de não médicos da Inglaterra é um grupo muito consciente. Tanto que teve uma publicação recente no The Guardian, que acho que do ano passado, se eu não estou enganado, mostrando que as próprias obstetrizes questionando as vezes em que elas demoraram a pedir ajuda ou a indicar uma cesariana, porque as pessoas evoluíram, né? O ser humano evoluiu, e não estou dizendo que isso, que cesariana seja uma evolução, eu não acredito nisso, mas nem todas conseguem parir por via vaginal. Então, assim, isso não é nenhum demérito não parir por via vaginal. A questão é que a cesariana é um instrumento, e se você necessitou daquele instrumento, que o use de forma adequada. Não precisa de radicalismo. A assistência obstétrica, ela precisa, antes de tudo, garantir a saúde da mãe e do seu bebê. Então, não adianta ter conceitos acima da segurança. O que a gente precisa ter é um acolhimento, um carinho, mas sem colocar em risco a saúde dos dois. A gente já se conhece há bastante tempo. Você sabe que eu sempre fui favorável ao parto normal, né? E penso exatamente como você bem colocou. A cesariana é um instrumento que a gente tem para usar em casos de necessidade. Então,
não há de se ter uma demonização do procedimento, né? Eventualmente, o parto normal deixa de ser normal, né? Então, a gente tem que, pode, em algumas situações, até contornar, e outras não, infelizmente não. E você sabe, eu assino embaixo que você colocou, as mulheres que não conseguirem não tem que ficar com aquela sensação de frustração que algumas colocam, né? Tem aquele objetivo único do parto normal e aquele mulher não consegue ficar frustrado. Não, nada disso, né? O importante é que ambos estejam bem, a mãe e a criança, que o binômio seja bem assistido. Vi isso muito lá e sempre pratiquei isso muito aqui. Me dou muito bem com todos os profissionais, todas as categorias profissionais, né? Tem aquele evento que a gente chegou a fazer algumas vezes lá no Sul América, que era o Periparto, onde vinha exatamente profissionais de várias categorias. Você participou uma vez, não foi? Teve uma vez lá, né? Que eu te chamei. E eu achava muito importante, penso que foi uma perda a gente não ter conseguido dar continuidade naquilo, né? Mas era uma forma de conscientizar as pessoas, já que lá primava-se não por levantar bandeiras, mas sim por calcar em cima de evidências e uma discussão sempre saudável, uma discussão realmente baseada na ciência, né? Voltando agora para essa questão dessa epidemia, então, que a gente falou em relação aos riscos e aos não riscos da gestante, então pode ter ficado um certo tipo de confusão. Eu, particularmente, queria saber da sua experiência, particularmente não vi, até o momento, os poucos artigos, a verdade, que a gente tem em relação a isso, e os que têm uma casuística pequena, nada que confira a gravidez como fator de risco, as gestantes com um fator de risco maior do que as não gestantes. Parece que há uma tendência diferente do que houve com H1N1, as gestantes estariam mais seguras em relação a isso, ou seja, a gravidez não interferiria no curso da doença. E, até o momento, com algumas pequenas modificações, os grupos de risco não se alteraram de forma significativa. E considerando que as gestantes sem comorbidade, né, uma gestante que não tenha uma outra doença concomitante, elas, em geral não, sempre são mulheres jovens, né? Elas teriam esse benefício da idade. Eu queria que você falasse um pouquinho mais em relação a isso, o que você tem visto. Isso assim, eu discuto um pouco nas nossas reuniões internas da Perinatal, né? Então, a gente tem um conceito bem estabelecido a esse respeito, né? A grávida, ela não é mais suscetível à infecção, como também ela não é mais suscetível à complicação da infecção. No entanto, é mais difícil tratar a complicação na grávida. Por isso a gente tem que cuidar mais dela para que ela não se contamine neste período da gravidez. Porque se ela cair lá nos 5% que vão precisar de ir para a UTI, é mais difícil para tratar delas. Isso é fato. E aí você... Então, que a sociedade está encarando a gestação como fator, como grupo de risco? Porque há um cuidado com a grávida em todas as situações, né? Um setor à parte. Mas a sociedade está encarando a gravidez como componente do grupo de risco, não? A sociedade e o Ministério da Saúde, como grupo de risco para as síndromes gripais como um todo. Aí entrando neste grupo as gestantes. Por isso que você colocou bem, e eu pulei, mas vou até voltar para falar, a coisa de afastar as gestantes da linha de frente do contato com as pessoas, porque a gestação é um período, né? Então, se você afastá-las nesse período, acaba sendo mais seguro, sim, por conta dessa questão aí que a gente vem colocando. Eu queria aproveitar, eu não sei quanto tempo a gente tem para não... Aqui a gente tem uns, no máximo 10 minutos. Tá, então só dois pontos que eu não toquei que eu acho importante. Primeiro,
Eu vi outro dia na mídia a questão de que alguns serviços de pré-natal interromperam a assistência pré-natal. Por favor, não façam isso. As mulheres precisam continuar sendo assistidas. O que nós temos feito? Nós espaçamos as consultas para reduzir o tempo de espera na sala de espera, que é o momento em que elas precisam da consulta. E aquelas mulheres que você puder espaçar um pouco mais o intervalo entre as consultas também está dentro do aceitável. Mas, por favor, não interrompam a assistência pré-natal, porque as complicações, quando elas começam assintomáticas. A mulher dificilmente ela vai ter um sintoma da hipertensão até que de fato ela esteja com uma hipertensão grave. Então, não é para interromper. Da mesma forma que tem todo o fluxo de encaminhamento para o acompanhamento ultrassonográfico, que também, óbvio que não é para ficar fazendo ultrassom para ver sexo de bebê, mas aquelas mulheres que necessitarem, em especial, o rastreio no primeiro trimestre, o morfológico, ecocardiograma fetal, principalmente na questão de diabetes, aquelas com indicação formal, né? A gente sabe que existe uma indicação social do ultrassom, essa não se justifica, mas as indicações formais elas devem ser mantidas, exatamente para que a gente possa cuidar mais da gravidez como um todo. E aí, aproveitando essa questão do cuidado, eu vou partir para o lado da vacina. Eu falei do H1N1, que é mais grave, está entrando aí na fase de vacinação das gestantes, então as gestantes devem tomar a vacina para a gripe. A gripe causada pelos outros agentes, elas podem ser mais graves do que o Covid, então é importante. O calendário vacinal da grávida também passa pela questão da proteção da família como um todo, né? E aí entra a questão da vacina para coqueluche, que não deve ser só para a grávida, deve ser para o pai, para os irmãos. Então, parece, às vezes a gente tem a sensação de que as outras doenças deixaram de existir e hoje é só Covid. Isso não é fato, né? Principalmente no ambiente que nós vivemos. A gente tem aí dengue, a gente tem sarampo, a gente tem coqueluche, a gente tem H1N1. Por favor, fiquem atentas ao calendário vacinal, em especial ao calendário vacinal da gestante, porque é o que a gente pode oferecer de melhor para ela e para o bebê. Eu sei que o tempo está se esgotando, mas só para dar uma pincelada, já há algum tempo eu pratico e tive que fazer todo um trabalho de convencimento à pediatra que trabalha comigo. Eu já pratico uma alta mais cedo do que usualmente a Sociedade Brasileira de Pediatria orienta. Eu entendo a orientação da sociedade, 48 horas, por questões institucionais, mas na medicina privada a gente consegue ter uma flexibilização maior. Então, eu pratico alta entre 10 e 12 horas, eventualmente até 8 horas pós-parto normal, fisiológico, sem comorbilidade, sem complicações, né? Então, aquele parto totalmente normal, depois de entre 8 e 12 horas eu costumo liberar, mas não é dar alta e volta lá, não. No dia seguinte eu vou até a residência da paciente, passo a visita lá na residência e a pediatra vai também. É uma prática que eu me deixei ser convencido que é a prática britânica, né? E que eu vejo benefícios nisso. Nessa situação atual, há alguma orientação em relação a isso? Foi tocado nesse assunto? Foi conversado com as pediatras também, principalmente, já que é uma orientação da Sociedade Brasileira dela? São as peculiaridades do Brasil, né? A alta precoce seria interessante com esse cuidado que você muito bem colocou, de que não é alta para abandonar a gestante. O problema são as peculiaridades do Brasil, é a questão do teste do pezinho, é a questão do que precisa ser feito nesses primeiros dias de acompanhamento, que por vezes essas mulheres vão embora e não são devidamente acompanhadas. Então,
existe ainda embora exista uma recomendação da alta precoce, existe uma resistência muito grande pelo medo do abandono. É diferente, completamente diferente disso que você colocou agora, que é você ir à casa da gestante, no caso da puérpera, mãe, né? examiná-la e acompanhar com o pediatra é completamente diferente. Então, a alta precoce seria bem-vinda se ela pudesse garantir a assistência. É isso, Renato. Infelizmente, o papo está excelente, poderia ficar muito tempo, mas o Instagram dá esse limite para a gente. E esse limite já está chegando nele. Eu queria aí que você fizesse aí suas considerações finais, amarrasse aí o que você entende que seja importante ser passado para esse pessoal que está assistindo a gente. Olha, eu antes do tempo acabar, eu queria te agradecer. Eu sei que o convite foi muito mais pela amizade que nos une do que propriamente pelo meu conhecimento, até porque ninguém nesse momento tem tanto conhecimento em relação a essa epidemia. Então, quero te agradecer e reforçar só essas duas questões que me deixaram um pouco alarmados. A questão de não interromper o pré-natal e a questão de garantir a vacinação das grávidas para as outras doenças que ela precisa ser coberta. É isso então, Renato. Bom, é evidente que além da amizade, você sabe a admiração que eu tenho pelo seu trabalho e por tudo que você representa dentro da nossa categoria. Eu queria agradecer muito a você, essa disponibilidade que você cedeu, esse tempo que você cedeu para a gente, agradecer a todos que também compareceram para participar, tirar algumas dúvidas e prestigiar aí a nossa fala, e me colocar à disposição para qualquer coisa que você entenda que eu possa colaborar, fácil de me encontrar, não é isso? Então, Tá bem. muito obrigado e uma boa noite aí para todos e para você. Eu que agradeço, obrigado aí para tudo que nos ouviram. Muito obrigado. Até logo. Tchau, tchau.